A paz do Senhor. Vou falar de prazeres da vida. Já imaginou você curtindo uma praia, umas férias, entendeu? Com dinheiro no banco, não é bom? O que você acha de você ir num aniversário ou numa formatura, né? De repente do teu filho, da tua filha? É prazeroso, irmãos, né? Uma reunião em família, um almoço, um jantar, um futebol com os amigos, tudo isso é prazeroso. Só que se você analisar, são prazeres momentâneos. Tudo é momentâneo nessa vida. Não é aquele prazer que você se prolonga. Uma vez eu fui assistir uma peça de teatro e quando eu cheguei lá, né, a peça espetacular. E fiquei regozijando naquela hora, aquele momento da peça lá, tremendo, atores fantásticos, que eu gosto, alguns até já morreram. E fui para casa, no dia seguinte já tinha esquecido tudo, o prazer já foi pro beleléu, não tinha mais. Os prazeres, irmãos, são coisas que vêm e vão, eles não permanecem. Por que isso? Porque Deus nos fez dessa forma. Tudo na vida é aos pingos, nada é prolongado. Você pode estar com muita fome, você come um prato de comida, satisfaz a tua fome e você não quer nem ver depois. Se te dá mais, você já rejeita, por quê? Porque tu já está farto. Mas na tua mente, quando a gente está com fome, a gente fala assim, eu como até um boi, mas não come. Por quê? Porque é assim que Deus faz. Deus nos deu igualzinho o maná, o pão nosso de cada dia, a comida diária. Então, irmãos, a gente vê o trabalhar de Deus, né, nessas vidas, entendeu? Por quê? Porque tudo é prazeroso, entendeu? Deus começa a trabalhar, mas dando a conta-gota. Vocês lembram de, talvez, John Wesley, grande pregador aqui na Inglaterra? Ele era um homem de oração. Aí veio um mistério, irmãos. Deus fez a gente para ter prazer momentâneo justamente para a gente se voltar para Ele, porque nosso prazer maior é estar na presença dEle. Por que esse homem ficava 24 horas, 48 horas orando? As pessoas devem pensar, porque ele se preocupava. Sim, era por isso, também. Porque ele orava para todo mundo. Sim, também. Mas não era só por isso, irmãos. O principal, ninguém faz uma coisa se não gostar. O principal é que quando ele estava orando, ele sentia a presença de Deus. E o prazer que dá, o gozo que dá, estar na presença de Deus, só que eu fico imaginando, porque já estive numa situação dessa na minha igreja, em que parece que o teu corpo você vai sair do corpo, você vai levitar. Entendeu? Uma vez eu estava num culto, já tem muitos anos, e isso aconteceu várias vezes com esse pastor, que era o meu pastor lá na Lapa, pastor Valdir. E o homem pregava demais, muita unção. Meu irmão, quando chegava no final do culto, eu quase levitava, de tanto poder que caía na igreja. Agora imagina, transporta isso para a vida de John Wesley. Ele orando, ele orava, e ele sentia a presença de Deus, chorava, derramava. Ele não queria sair mais dali. E o tempo passa de uma tal forma que a pessoa não sente. Se você falar para ele assim, você ficou 24 horas, ele fala assim, cara, parece que eu fiquei 1 hora. A pessoa não se dá conta quando nós estamos na presença de Deus. E isso acontecia lá na Lapa, claro, né, em tempo menor, porque era um culto. Mas eu lembro que o culto deveria terminar às 9, a gente terminava às 10, às vezes 10h30. E a gente não percebia, irmãos, tamanho poder que descia na igreja. O pastor depois pedia desculpa e tal, sabe? Mas ninguém saía da igreja, irmão. Ninguém saía, todo mundo era impactado
com a mensagem, com a manifestação do Espírito Santo. Então, eu estava... Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu estava no banheiro, estava tomando banho, embaixo do chuveiro e tal, e aí comecei a falar para Deus. Eu falei, Senhor, Espírito Santo, me ensina a te buscar mais, me ensina a estar mais perto de Ti, a ter esse poder, para poder mesmo orar e curar, entendeu? Falar e libertar, sabe? Me ajuda, Espírito Santo. Irmão, na mesma hora veio a figura do John Wesley na minha mente. E a figura dele enjoelhado orando. Aí ali Deus me fez, começou a me fazer compreender por que esse homem tinha tanto poder. Ele evangelizou aqui a Inglaterra, a Londres. Ele começou a pregar, multidões e multidões se converteram a Cristo através de um homem só. Entendeu? O homem era uma labareda de fogo quando ele pregava. Então, irmãos, Deus pode usar qualquer pessoa. Basta nós buscarmos, orarmos, entendeu? Nos consagrarmos, estar mais tempo na presença de Deus. E quando você sentir minha presença de Deus, não larga. As pessoas têm de ideia de ficar, começa a sentir, daqui a pouco para um pouco, aí relaxa, aí o pensamento vai para outro lugar e entendeu? Já expulsa Deus dali. Não, se mantém. Isso que é bom. Jesus falou assim, quando que for orar, entra no seu quarto, tranca a porta e ore em secreto. É assim que Deus se agrada, quando nós oramos em secreto, entre nós e Deus, entendeu? Entre eu e Deus só. É assim que Deus se agrada. Então, quanto mais a gente orar, mais poder nós vamos ter, mais libertação. É tremendo, irmão. Isso aí que Deus me revelou. Já sabia, a gente já sabe, irmão. O problema é que a gente não põe em prática. Só que quando eu pensei nisso, eu falei isso no bar do chuveiro, eu falei para o Senhor, Espírito Santo, eu falei, Espírito Santo, sei que o Senhor é o poder de Deus. Entendeu? Me ajuda a te buscar mais, me ajuda a ter mais poder na minha vida. Aí veio John Wesley. Amém? Essa palavra, que nós devemos orar mais, devemos buscar mais, para que nossa vida tenha mais poder, que nós possamos impactar as pessoas, curar, libertar e principalmente salvar as vidas. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.